vivendo em um momento extraordinário da história da humanidade. Em alguns momentos, nós devemos imaginar que nós estamos sonhando ou, quem sabe, em um grande pesadelo. A estatística, o ramo da matemática, tem nos dado alguns números que têm nos assustado. Por exemplo, número de pessoas que morreram por conta do coronavírus, número de pessoas que foram infectadas e o número de pessoas que foram curadas por esse vírus horrível. Mas essa pandemia não se resume apenas a este número. Existem números que se encontram dentro de casa com pessoas não infectadas. E eu gostaria de ler algumas matérias ou alguns títulos de matérias com você. Por exemplo, a revista Isto É diz o seguinte: em quarentena com o agressor. Essa matéria vem falando do abuso que está sendo cometido em casa por conta da quarentena. Maridos agredindo suas esposas, brigas de casais e, acima de tudo, o abuso infantil. O G1 traz a seguinte informação, que o número de consumo, não somente de filmes de violência, coisas desse tipo, mas o número de pessoas que estão buscando sites pornográficos tem crescido assustadoramente nesse período de pandemia. A Agência Brasil veio falando sobre o consumo excessivo de álcool. A indústria da bebida tem faturado muitas cifras neste período aí de quarentena. O Jornal O Brasil fala sobre um dado dos Estados Unidos que o consumo de droga, especialmente a maconha, tem crescido também ali naquele país. Mas se você for pesquisar sobre depressão, ansiedade, sobre medo, sobre algumas síndromes, inclusive suicídio, você vai perceber que todos esses dados têm crescido assustadoramente aí neste momento de pandemia. Mas o que Jesus tem a nos dizer? Que conselho Jesus nos daria nesta pandemia? Eu quero abrir com você apenas um texto para que nós possamos meditar. O texto é um pouco longo, mas você vai gostar. Está no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Olha o que Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus começa então nos dizendo justamente sobre a ansiedade. Jesus, ele começa a nos dizer: por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam desesperados? E aí ele dá um conselho: não fiquem ansiosos com o que vocês vão comer ou o que vocês vão vestir. Assim como Deus cuida de um pássaro, de um pardal, Deus também há de cuidar de você. Eu não sei se você já percebeu, mas um pardal ele dorme ali mais ou menos próximo ao pôr do sol. Geralmente ele se recolhe cantando. Quando dá de manhã cedo, ele vai acordar louvando e vai dar o seu voo à procura do alimento. Durante aquela noite, alguém deixou algumas pipoquinhas cair, alguns grãos cair. Durante a noite, um mamão amadureceu, uma goiaba amadureceu. E sem que o homem perceba, ela vai furar e vai encontrar ali o seu alimento. Elas não têm celeiro,
mas Deus, a Bíblia está dizendo que a sustenta. E aí Jesus faz a pergunta: quem vale mais? Nós ou o pardal? Ele continua dizendo: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que você anda ansioso quanto o seu vestuário? Olhe para o lírio do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como nenhuma delas. Olhe para as plantas, olhe para as flores. As flores, elas nascem e vivem por algum tempo, seca, murcha, morre. Jesus está dizendo que nós valemos mais do que qualquer rosa, do que qualquer lírio, do que qualquer flor que você possa imaginar. Assim como Deus veste as plantas, Deus, a Bíblia está dizendo, há de nos vestir. Terminando. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Verso 31. Por isso vos digo, não vos inquieteis dizendo, quem comeremos? Quem beberemos? Com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas elas. A Bíblia nos deixa claro que Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. Se você se coloca como o verdadeiro Filho de Deus, se você se submete como Filho de Deus, não se preocupe. Deus vai cuidar de você. Deus vai zelar de você. Você pode até passar por alguns momentos ou outros de aperto e dificuldade, que nós chamamos de provação. Mas Deus sempre vai entrar com providência na sua vida. Mas como isso pode acontecer? Esse verso que nós vamos ler é o mais importante aqui desse texto. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O segredo para vencer essa pandemia é dar a Deus o primeiro lugar na sua vida. É você se preocupar primeiro com Ele. Preocupe-se com Deus e Deus se preocupará com você. Tome tempo para estudar a sua Bíblia. Tome tempo para orar. Tome tempo para refletir naquilo que você necessita mudar. Enquanto essa pandemia tem feito com que algumas pessoas se afundem na droga, na bebida, na violência, na sexualidade, não seja você a se contaminar com isso. Mude de atitude, ore mais, cante mais, ajude mais, conserte o que está errado na sua vida, na sua casa. Algumas pessoas deveriam estar nesse momento dizendo o seguinte: eu deveria mudar, eu deveria melhorar. A Bíblia está dizendo o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e deixe que Ele vai resolver os problemas da sua vida. Ele vai resolver a sua ansiedade, Ele vai resolver o seu medo, Ele vai resolver a sua depressão, Ele vai resolver a sua angústia, os seus problemas psicológicos. É Deus em primeiro lugar. O texto diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus abençoe a você, que Deus te